Fala galera da Malheiros TV! Estamos aqui para mais um Giro pelo Mundo e hoje a nossa parada será na África do Sul, onde aconteceu uma série de protestos e uma onda de violência generalizada. A coisa ficou tão grave que alguns jornalistas chegaram a falar de um medo de reviver as violências como no período do Apartheid. Vamos entender um pouquinho mais o que está rolando de tão grave no país? Depois da vinheta, é claro. Uma série de protestos na África do Sul desencadeou uma onda de saques, violência, choque com a polícia e com o exército e centenas de mortes. Os sul-africanos viveram terríveis momentos recentemente. E hoje, com um pouquinho de atraso, porque o Brasil também não nos deu folga nas últimas semanas. E a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. A gente vai tentar explicar um pouquinho, rapidinho, o que aconteceu lá e como isso tudo é muito complexo. Oficialmente, o grande estopim de toda essa confusão foi a condenação do ex-presidente Jacob Zuma. No final de junho, ele foi condenado a 15 meses de prisão por se negar a comparecer em uma comissão que investiga denúncias de corrupção em seus anos como presidente sul-africano. Olha, a lista de acusações dele é bem extensa. E uma coisa que chama muita atenção é como que vários dos esquemas políticos que ele foi acusado parecem com as maracutaias brasileiras. Olha só, o Brasil fazendo escola. Porque nós estamos em outro patamar. Entre os casos, temos os clássicos empresários que tentam subornar o presidente para se beneficiar com obras públicas, compras de armas estrangeiras, entre outros benefícios. Algumas acusações eram da época que ele foi vice-presidente, mas mesmo assim, tudo isso pressionou muito o seu governo e ele resolveu renunciar um pouco antes do seu mandato acabar. Uma coisa é importante ser dita. Acusações podem ser verdadeiras ou falsas. Por isso, é importante que se investigue. O que não dá é para o presidente achar que ele não pode ser investigado, né? Todo presidente, assim como todo político eleito, precisa sim prestar contas para a população. Então, a atitude correta de qualquer um que topa participar dessa brincadeira chamada democracia é: tá sendo investigado? Deixa a investigação rolar, mostre a sua inocência e segue a sua vida. É verdade. E o mesmo se aplica ao seu filho. Se estão investigando seu filho, deixa a investigação rolar, ué. Deixa eles conhecerem a verdade, que a verdade vos libertará, ou não. A pressão em cima do caso Zuma começou com ele se negando a aparecer na comissão que investiga os casos. Depois da ordem de prisão e de toda essa tensão, houve uma negociação. Zuma concordou em se entregar e pediu que a comissão revisasse o seu pedido de prisão. Ele afirmou que era inocente e que a operação estava seguindo um caminho ilegal. E esse é o momento que a gente torce para tudo se esclarecer e para a justiça ser feita, principalmente pelos valores envolvidos e pela situação atual da população. Dois pontos muito importantes para o vídeo de hoje e que a gente vai comentar daqui a pouco aqui. O crescimento das tensões aconteceu mesmo antes do ex-presidente se entregar. A notícia de sua punição e da voz de prisão já foram suficientes para que os seus apoiadores começassem a protestar. A polícia já ficou envolvida no controle e o medo dos confrontos cresciam. No dia 8 de julho, Zuma se entregou e os protestos cresceram demais e evoluíram para confrontos diretos com a polícia. Mas rapidamente, as autoridades perceberam que o movimento criou características que fugiram da questão da prisão especificamente. Uma onda de saques a lojas e estabelecimentos varreu o país. Muitas coisas quebradas pelas ruas. Parecia que a situação estava realmente fora de controle. E foi aí que o governo decidiu colocar o exército nas ruas. E um efeito cascata começou. As pessoas começaram a protestar contra a presença do exército nas ruas. O que fez com que mais soldados fossem enviados para as ruas, o que fez com que mais gente fosse protestar. Enfim, foram mais de 25 mil soldados. E aí, esse é o momento que talvez você vá perguntar: mas Malheiros, o presidente não se entregou e negociou uma redução de pena. Por que a coisa foi ficando tão ruim assim? E aí, a gente chega no que eu falei anteriormente. Tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo que vai além dessa prisão do Zuma. Para começar, por mais que esses tenham sido realmente os piores protestos desde o fim do Apartheid, a estabilidade política já vinha dando sinais de fracasso há muito tempo. Mais de 330 pessoas morreram nessas manifestações. E isso é muito grave, é óbvio. Por isso chamou muita atenção. Mas nos últimos anos, rolaram várias outras manifestações no país. Além disso, temos outro grande motivo para isso tudo: o caos econômico e social. As acusações de corrupção apontam para um número de quase 40 bilhões de dólares em desvios e corrupção. Agora,
Junta essa informação ao fato do país estar sofrendo os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, o aumento do desemprego em níveis difíceis de acreditar. Em alguns lugares, para você ter uma ideia, 70% dos jovens não conseguem emprego. A fome aumenta e, ao mesmo tempo, o Estado afirma que não tem condições de melhorar os serviços públicos. Inclusive, eles vêm no caminho contrário disso, com a ideia de que menos é mais, cortando custos, fazendo redução de políticas sociais, congelamentos de salários de funcionários, inclusive de policiais. Enfim, aquele papo de reduzir o Estado que a gente já conhece. Aí, ao mesmo tempo que o povo escuta essa desculpinha de que o governo não tem dinheiro para resolver os problemas, explodem várias acusações de desvios e de beneficiamento de empresas com dinheiro público. Nos últimos 25 anos, o patrimônio dos sul-africanos mais ricos triplicou e a população acusa a corrupção de ter criado esse cenário. Um ponto que mostra que o contexto é realmente muito complexo é que grande parte da população que está protestando afirma que não estão nem aí para esse caso do ex-presidente e estão nas ruas para combater a pobreza e o desemprego. Mas é claro que a prisão de Zuma levou muitos apoiadores a protestar, tanto que nos locais onde ele é mais forte politicamente tiveram confrontos mais intensos. O fato é que o governo acusa os aliados de Zuma de manipularem a população por uma onda de crimes e a oposição acusa o governo de disfarçar sua culpa e atacar o político. E no meio disso, centenas de pessoas morreram pelo conflito e outras milhares sofrem pela situação econômica de lá. Nós vamos ficar por aqui, torcendo para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Esse foi mais um vídeo da Malheiros TV. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deem um like, porque é importante pra gente aqui no YouTube. A gente agradece sempre e a gente tá sempre de olho no que vocês escrevem aqui. E até semana que vem.